com isso. Aliás, né, o eleitor brasileiro sabe o que é dossiê, essa palavrinha, teve até que já até indagaram se é um doce, por exemplo. Então, quando o Serra falou em câmbio, por exemplo, as pessoas pensavam que era troca de marcha, de automóvel. Então, isso passa longe do dia a dia. Agora, insinua, Gaudêncio, eu acho que esse dossiê insinua um estilo, né? Um estilo que é um estilo que eu acho que preocupa. Quer dizer, uma candidatura que representa um governo que tem uma avaliação historicamente recorde na história da República brasileira e que tem todas as condições de, mostrando o que fez e a proposta de continuidade ter um grande impacto na opinião pública, se preocupar em fazer dossiê que parece, ao que tudo indica, foi também uma briga interna de setores dentro do próprio PT que acabou vazando para mim. Agora, do ponto de vista de eleição, o eleitor está preocupado com a televisãozinha da Casa Bahia que ele compra em 24 meses, e não com o dossiê falando mal desse ou daquele candidato. Agora, tem um detalhe. O próprio presidente do PSDB, Sérgio Guerra, né, diante dessa denúncia de um dossiê contra o candidato dele, ele declarou alto e bom som: nós vamos para a briga. Daí, aquela preocupação da campanha, muito mais do que uma campanha esclarecedora, ser uma contenda eleitoral. Não, de certa maneira, é uma contenda, será uma contenda. Uma contenda, eu acho que o que se discutiu aqui na mesa é muito claro, é uma contenda para certo público, um público da imprensa escrita, 20% de eleitores que já estão com uma definição muito clara, porque o conjunto dos eleitores precisa mais clareza, porque vai ser uma eleição complexa. Não contundente, vai ser uma eleição complexa, porque os arranjos políticos por baixo dos apoios dos candidatos estão todos misturados. O jogo regional está difícil para o eleitor entender que aquele apoiador, aquele prefeito, aquele governador que estava numa posição, agora está noutra, dado as alianças feitas. Então, o eleitor vai precisar muito de esclarecimento, muito de uma informação concatenada, e ele vai repudiar ainda mais por esse motivo, até por necessidade de compreender essas táticas, vamos dizer assim, do confronto subterrâneo, do confronto de dossiês, do confronto das informações plantadas. É o contrário, o eleitor vai dizer com clareza nessa eleição, mais do que anteriormente, que ele quer, se não um jogo limpo, um jogo claro, que é o que para entender melhor. Falando em clareza, o eleitor já há uma evidência para os candidatos de quais sejam os anseios do eleitor? Eu acho que está muito claro que o grande eixo dessa campanha é o seguinte, quer dizer, as pessoas querem continuidade de um governo que faz a maioria avaliar bem o governo e está satisfeita com a vida, ou quer uma mudança. Eu acho que nós temos duas peculiaridades muito grandes, Maria Helena. A primeira é que o maior protagonista da eleição não é o candidato, não são os candidatos, é o presidente Lula. Tanto é que ele apareceu no programa do PT, em um programa, em uma série de comerciais, o Serra caiu 5 pontos e a Dilma subiu 7 pontos. E o segundo grande ineditismo dessa campanha é que, pela primeira vez na história desse país também, as oposições falam bem do governo. Então, na verdade, tanto a Marina recentemente falou bem do governo, o Zé Serra, o Brasil pode mais, mas o governo é bom. Então, isso cacifa ainda mais o presidente da República. Então, eu acho que o grande eixo é esse. Eu acho que, num certo segmento, como a Fátima falou, pode haver um maior aprofundamento em questões, mais Estado, menos Estado, políticas sociais, formação profissional, Bolsa Família, algo dessa linha, mas na massa do eleitorado, eu acho que a grande questão é essa, continua o mundo. Mas olha, o problema que eu vejo é o seguinte, há duas grandes posições que estão sendo tomadas. Os tucanos querem apresentar um discurso do pode mais, do Brasil pode mais, e nessa perspectiva o discurso é do aperfeiçoamento, da melhoria, da ampliação dos programas. Os petistas, a partir do presidente Lula, defendem o conceito da comparação entre dois ciclos, o ciclo Fernando Henrique e o ciclo Lula. Na minha visão,
vai predominar o discurso da continuidade e da comparação entre ciclos, porque o Lula é o maior cabo eleitoral do país, é a voz mais potente do país, é a maior fonte expressiva do país, e, evidentemente, ele começa a fazer esse discurso, como fez agora no Nordeste, esta semana. Ele começa a comparar os governos. Então, eu diria que o Serra está com muita dificuldade de encontrar o eixo do seu discurso. Ele procurou se apoiar na segurança pública, mas mesmo na área da saúde, onde ele foi um grande ministro da saúde, onde ele poderia desenvolver mais dessa área, as pesquisas mostram que há uma certa satisfação do eleitorado em relação à saúde. Então, eu vejo o problema maior do discurso em relação às oposições. E vejo que, nesse momento, as tendências do discurso vão favorecer a comparação entre dois ciclos. O ciclo Fernando Henrique contra o ciclo Lula. Eu gostaria de agregar um aspecto que qualificar um pouco a questão da continuidade. Realmente eu concordo que é um eixo de continuidade e não continuidade, ou continuidade melhorada, como o Torquato falou, que é a posição do PSDB, mas para o eleitor, sobretudo o grande eleitor, o eleitor de mais baixa renda, a continuidade não é apenas definida por grandes políticas. Nas grandes políticas, talvez o eleitor não veja muita diferença, a não ser, eventualmente, um grupo mais favorável aos de mais baixa renda e uma diferença e os grupos menos favoráveis, ou seja, uma questão política. Mas eu acho que o que vai prevalecer é o que a pesquisa do Datafolha mostrou com clareza, publicada na semana passada, os atributos dos candidatos. Os atributos de Dilma são todos atributos ligados à capacidade política ou a capacidade de proteger setores mais vulneráveis. E todos os atributos, inclusive entre eleitores de Dilma de Serra, são atributos de gerência, de gestão, atributos de executivo. Muito bem, chegando lá, a continuidade pode significar a capacidade de gestão, a capacidade de liderança e não necessariamente a réplica de políticas que poderão vir a ser menos sustentadas por um candidato menos apto. Eu queria fazer um complemento a essa questão que a Fátima coloca, tentando, no fundo, definir os grandes fatores que contribuirão para influenciar o eleitor. Quais eu vejo isso da seguinte maneira: olhando campanhas anteriores, estudando um pouco as pesquisas, o eleitor tende, veja bem, no Brasil, uma composição atual, eu diria que de 100%, 40% do eleitorado tendem a votar, 40%, com base no que eu chamo de Produto Nacional Bruto da Felicidade. Dinheiro no bolso, que alimenta o estômago, geladeira cheia, compra de carro mais barato, então, programas do governo, crédito. 40%. 30% tendem a votar de acordo com os patrocinadores, a partir do Lula, que é o maior patrocinador, o maior cabo eleitoral.